Bom, gente, boa tarde. Finalmente a nossa gravação está funcionando, está indo, está ok, tá? Terminei de configurar as coisas aqui. De novo, mais uma vez, Luiz Fernando, trabalho na Secretaria de Ensino de Pós-Graduação. Hoje vamos à nossa segunda aula sobre o SEI, certo? Ah, Só que antes eu queria ver com os presentes aqui, já estávamos conversando com uma certa brevidade. Eu gostaria de saber, assim, vamos ordenar aqui quem tem algumas dúvidas ainda para tirar da aula passada, e aí a gente passa para a segunda, ok? Então, quem gostaria de começar? Eu já sou pedinte, não sei. Pedinte, posso? Estava na fila também. Não, peguei quem é o primeiro. Não é. Quem foi o 01? Assim, quem foi o 01 por tempo de pedido foi o Márcio, tá? Porque ele pediu por e-mail já tem uns 2 dias. Ah, obrigado. Então, faça a sua pergunta, Márcio. A minha dúvida está relacionada com um erro de procedimento bem lá inicial. Quanto ao primeiro documento do processo, que é o requerimento. Eu tive um pensamento na hora de preparar 2 processos, e depois que eu preparei com uma lógica minha, não exatamente pela imagem que você colocou, eu descobri que deu errado e eu não consegui retroagir. O erro foi o seguinte: eu não marquei no requerimento todos aqueles documentos que deveriam ser marcados com X, e depois que eu pedi a assinatura do coordenador, coloquei alguns dos documentos. Num processo eu não coloquei todos os documentos pessoais do aluno, pedi para o coordenador assinar. Ele assinou, fiz o bloco de assinatura e mandei. Depois eu não consegui retroagir. Eu não conseguia fazer uma nova marcação, ele não fica editável. Sim. Aí eu falei, já era, agora como é que eu vou editar? Não dá para editar, eu acho que depois que manda, eu não sei se é porque eu mandei ou se porque o coordenador deu uma assinatura e parece que com a assinatura bloqueia. Sim, vamos nós. Então, Você chegou a tramitar, para eu compreender a sua pergunta. Tem alguém que está com uma metalização meio chata na voz. A faixa vai estar com duas mídias. Tem alguém que está também. Eu vou pedir assim, até para facilitar, quem não estiver falando no momento, ou seja, todo mundo sem seu Márcio, para desligar o microfone, até para a gente poder ver quem é que está com esse barulho que está sabe, voz de pato, né? Que distorção de voz na hora da notícia do jornal. Tá um negocinho desse de fundo. Enfim, Márcio, para responder a sua pergunta, a primeira coisa que eu tenho que te perguntar é: você chegou a tramitar o processo para outra unidade ou o coordenador assinou? Os dois, ele assinou. E assim que ele assinou o requerimento e os DEs, sim. Aí eu terminei toda aquela parte de bloco de assinatura, fiz tudo e tramitei para a CPPAS. E depois que eu tramitei, eu fui olhando, né, por coincidência, e verifiquei. Eu falei, bom, eu deveria ter, primeiro, colocado o X em todos os itens do requerimento necessários, embora alguns deles, principalmente os finais, como ata de defesa, o espelho do kit diploma, nós ainda não tenhamos. Sim. Eu deveria ter colocado aquilo, então eu não coloquei. E segundo, que é mais grave, alguns dos documentos pessoais de uma das alunas, eu não coloquei. Então eu tramitei, o coordenador assinou, ele não tinha essa dimensão que deveria ter, sou eu, ele assinou e eu mandei. E o processo voltou. Os processos voltaram sem assinatura, né, com autorização da homologação, sem folha de informação, e eu também acredito que seja por ter errado dessa maneira, eu não consigo mais editar, sabe, para deixar tudo bonitinho. E também eu não consigo, por exemplo, o diploma de graduação de uma menina, eu botei depois, fora da ordem, tinha que botar naquela ordem. Sim. E eu vi no manual, eu sei que só o administrador do SEI da minha unidade que consegue fazer aquela alteração da subida de ordem. Complementando a sua informação, porque eu também fiz a capacitação de administrador do SEI.
Isso é um recurso que o administrador da unidade pode liberar ou não para os funcionários, que é mudar para os usuários, que é mudar a ordem dos documentos. Eu acredito, como na sua unidade não sei, para a medicina não foi liberado esse recurso, então você não pode alterar a ordem de um documento. Entrou ali, é ali. Tá? Isso tem a ver com recursos que são liberáveis. Eu sei, tem vários recursos que você pode liberar ou não. Infelizmente, alterar a ordem do documento não foi um recurso liberado. Eu não sei se é a nível local de unidades ou se foi para o UFRJ como um todo que isso foi feito assim. Certo? Certo. Enfim, como você já tramitou, tá? Deixa eu até ver aqui se ele está na CP, se por acaso tem algum processo na CPPAS aqui. Esse é o do Ricardo Luiz, que é uma substituição de diploma. Só já está autenticado, então beleza, histórico escolar autenticado. Esse aqui, então, o único processo que a gente tem foi até que um que eu fiz hoje, que é de substituição de diploma, tá? Que pode ser um tema de uma aula futura. Substituição ou segunda via por extravio, essas coisas, também vai ser feito pelo SEI a partir de agora, tá? Mas enfim, blocos de assinatura. Vamos ver se tem algum pendente na CCPAS. Quero já tirar sua dúvida com precisão. Não, os meus dois voltaram. Até porque esse aqui é no Odonto. De volta hoje pela manhã cedo. De manhã cedo. Ele já assinou, né? Voltaram assinados? Não. Então... Nada assinado. Também não há nenhuma folha de informação. Então, do jeito que eu enviei, voltou. Ele deve sem nenhuma marcação, sem nada. Aí então deve ter sido por algum engano, porque né, ele deve ter confundido, porque é novo para todo mundo, né, cara? Então, manda de novo. Só que, sobre o seu requerimento, tá? Sim. Ele chegou a tramitar só como bloco de assinatura? O processo ou tramitou mesmo? Tramitei o processo inteiro. Eu fiz o bloco de assinatura só... Isso, eu enviei para o CPPAS. E o bloco de assinatura só botei no bloco de assinatura o DE05. Beleza, né, então vou te dar uma notícia. Não tem como nem editar nem excluir o requerimento. O que você vai ter que fazer? Botar um novo. Com as informações completas. Vai fazer um novo requerimento, tá? E acrescentar ao final a folha de informação pedindo para desconsiderar o primeiro requerimento que teve erro no preenchimento e tal. O SEI ele não permite fazer uma coisa que a gente fazia extraoficialmente. A gente fez o processo todo e a primeira folha está com erro. Peraí, a gente desmonta tudo, troca a primeira folha, acabou. Não. Tramitou, já era. Novo requerimento, Fátima, exatamente. O caso dele é uma situação de novo requerimento. No caso do seu processo, Fátima, você é de que área? Odonto? Não, ela trabalha comigo também lá na secretaria do IESC. Então deve ter sido a administração. Ele mandou 2 processos, eu mandei um. Então até que a defesa já aconteceu. Como você falou, para botar a data de quando a gente tinha enviado a documentação. A defesa aconteceu antes da regulamentação do e tal, e nós enviamos só a documentação para o CPEguinho, né? Para eles homologarem a banca. A defesa já aconteceu. Quando você deu a primeira aula, eu fiz esse, que a defesa já aconteceu, e o Márcio fez 2, que as defesas ainda iam acontecer. Né? E os 3 voltaram. Nós fizemos do jeito que você organizou aí na aula. Sim. Os 3 voltaram sem assinatura e sem a data da homologação da banca, no DS5. Tá, então vou pedir que vocês mandem de novo, que deve ter só acontecido isso. Como uma ferramenta nova para todo mundo, na hora de assinar, o professor Lapa pode ter se confundido, em vez de clicar onde assina, porque tem a funcionalidade de você assinar tudo de uma vez, só que é do lado do botão de devolver o bloco. E são ícones muito pequenininhos, deixa eu até mostrar aqui para vocês. São ícones muito pequenininhos. E dá para realmente fazer essa confusão, ainda mais se a pessoa não tem a vista muito boa. Eu mesmo, meu óculos, às vezes eu tenho que ficar esfregando aqui pra conseguir... Deixa eu abrir CCPPAS. Tá abrindo, minha conexão hoje tá... A gente vai conseguir fazer essa reunião. Ainda bem que eu não tô transmitindo, senão essa conexão no computador chegar a me bater. Não sei se vocês vão conseguir ver em tela,
mas são esses 3 botões aqui que podem assinar tudo de uma vez, entende? Sendo que o retornar bloco é o que devolve o bloco, então dá para realmente, com um descuido do mouse, dá para devolver sem assinar, mas eu vou pedir para vocês mandarem de novo, tá bom? Acontece, falhas acontecem, normal, gente, a gente vai saná-las, isso é que importa. Sônia, se você estiver falando, abra o seu microfone, tá? Continua fechado. Abriu. Qual é o ícone em devolver bloco? Ou para devolver? Deixa eu mostrar aqui. A caneta é para assinatura, né? Sim, eu vou mostrar aqui, só um minuto. Deixa eu voltar na tela. Eu só não vou conseguir dar zoom, mas eu acredito que vocês vão confiar na minha palavra. A caneta é para assinar todos os documentos que estiverem no bloco, tá? O do meio, que parece um fluxograma, ele lista quais são os documentos. Vamos pegar esse aqui do odonto, por exemplo. Ele mostra que o documento já está até assinar. Ele mostra quais são os documentos. Mostra também quem já assinou o documento. No caso, a professora Margarete assinou e a Marinéia assinou. Falta a assinatura do professor Lapa nesse daqui. Que é esse segundo quadro, né? Ele vai assinar nesse quadrinho, assinar anotações. Do lado de anotações tem essa canetinha que ele pode assinar. Aí quando ele assinar, vai aparecer aqui embaixo de Margarete e Mariné, vai aparecer o dele também. Vai aparecer a assinatura dele. E esse último botão aqui, que parece um sinal de pare, é o que devolve o bloco para a unidade originária dele, entende? Você clicou nele e devolveu? Ele provavelmente clicou nesse e devolveu, porque eu só fui verificando o que ele já... Eu só devolvi hoje o que ele já tinha assinado, o que já constava a assinatura dele. Certo? Mas, enfim. Entendi. Luiz, e além desse erro no requerimento, eu também errei no DE05. Não sei se isso vai fazer diferença agora, que é no link do currículo Lattes dos suplentes. Eu só fiz o link dos titulares de banca. Os dos suplentes eu não criei aquele link que você ensinou. Sim. Também não sei se isso, nesse momento, precisa de retificação. Você pode fazer o seguinte, retificar precisa, mas você pode incluir uma folha de informação com os links, que aí a gente não perde o DE5 já feito, certo? Tá. Se esse DE5 ainda não tiver assinado, você pode já está assinado? Então... Tá. Por isso que eu não consegui mais editar, acredito que por isso. Porque o coordenador assinou já era. O requerimento. Assinou já era. Mas uma pergunta, o coordenador não assina o DE5, ele assina o DE6. Não, ele assina os 3, o requerimento DE5 e DE6. Os 3 tem que assinar para mandar. O DE5 não. O DE5, eu acho que ele só está pedindo, deixa eu abrir aqui um... Isso aqui é um processo de banca. Deixa eu abrir um aqui para ver. Eu também acho que é só... Eu também acho... O DE5 o coordenador não assina. Este formulário deverá ser assinado eletronicamente pelo presidente da CPGP ou da comissão deliberativa. Tá? Isso. No caso, o seu coordenador só assinaria se você estivesse aprovado pela comissão deliberativa. Sim, deixa eu até abrir na base de conhecimento aqui, se tem alguma coisa... A comissão deliberativa não seria, por exemplo, a comissão lá da radiologia? Comissão deliberativa da radiologia? Ou é uma comissão acima? É isso que eu fiquei em dúvida. Não, é a da radiologia, mas só que vocês são do CPEGUIN. Então, sim. Entendi. O CPEGUIN desautorizou a autorização que ele tinha dado para as comissões aprovarem. Agora, para você, aí é o CPEGUIN. Entendi, quer dizer, quem tem o CPEGUIN não precisa, porque a Bianca assinou os 3 também. Mas quem tem mais tem menos, no caso, né? A professora Bianca assinou os 3, como o nosso colega aí fez. O DE5, o DE6 e o requerimento. O erro de vocês está aí, porque o professor Lapa não deve ter conseguido assinar, porque ele que assina, já estava assinado, ele não teve como assinar. Tá. Não, eu nem tramitei ainda, porque eu tenho uma dúvida anterior à tramitação. O processo está seguro comigo, na minha login,
Mas a Bianca assinou os 3 documentos. Quer dizer, então já é um erro aí. O do DS5 não é o coordenador que assina. O DS5, frisando, gente, cursos que pertençam a alguma comissão de pós-graduação e pesquisa, tá? Alguma CPGP. Quem assina é o coordenador, é o presidente da CPGP. No caso da gente da área de medicina, é o presidente da CPGPAS, o famoso CPEGuinho. E Luiz, deixa eu dar uma parte. Naquele período que o CPEGuinho autorizou aos programas que as comissões deliberativas assinassem as bancas, aí o presidente da comissão deliberativa assina e não precisa mandar para a CPGPAS. Manda direto para o CEPEG, os programas que não pertencem à medicina. Certo? Certo, que a minha dúvida foi justamente essa. Eu achei que os 2, enfim, iriam assinar, enfim, eu errei. Não assina mais. O coordenador assina o DS6. DS6 e o requerimento. Né? E o professor Lapa o requerimento. Isso. Beleza. Isso sanou suas dúvidas, Márcio? Sim. E aproveitando, já que o documento, né, você falou da folha de informação para critério de retificação. Bom, como os documentos eles já possuem erro, agora foi constatado mais um, que é o de assinatura. Eu posso abrir o processo, entendeu? E tentar fazer eu excluir esses documentos do aluno ou até para remontar esse processo direito para mandar para o professor Lapa e aproveitar, não, claro, e validar a numeração desse documento, ou eu necessariamente tenho que deixar do jeito que os erros estão e começar a retificação com os esclarecimentos, já que ele não assinou, ou, né, talvez Sim, pelo que você falou, por um erro de botãozinho, eu posso ir apagando de trás para frente, né, que a gente só consegue apagar se for do último, até para excluir o processo, a gente tem que ir tirando documento por documento, Sim. Item por item da árvore. Então eu posso voltar esses itens, refazer, pedir a assinatura correta agora do coordenador e marcar o que eu não deveria, o que eu deveria ter marcado e não marquei, e criar o link dos lotes? Então, vamos nós. Como você já tramitou o processo, você não vai conseguir excluir os documentos que foram tramitados já, que já andaram. Você só consegue excluir documentos enquanto você não tramita o processo. A minha sugestão nesse caso, honestamente, você conclui esse processo, já que ele já está com vários erros sistêmicos, já que ele ainda não foi para PR2 mesmo, e começa um novo. Melhor... Sim. Que aí assim a gente evita esses erros que vão ser problemáticos. Podem vir a ser problemáticos no futuro. Você deixa esse processo e faz do zero, porque eu acredito que nesse caso é como a gente está aqui. É uma funcionalidade nova para todo mundo. É normal a gente cometer um outro errinho no início, não tem problema. Tem aqui, não sei se vai ser visível, tá? Quando você abre o processo, quando você está aqui no menu do processo, tem esse botão aqui de concluir processo, tá? Você conclui esse processo que está com os erros, tá bom? E começa um novo, porque pelo que você está me apontando aí, tem alguns outros problemas além da falta de assinatura, certo? Sim. Sim, eu perguntei pela exclusão de documentos, porque em um deles, o último documento, que era o diploma de graduação, que pela ordem não seria, ele apareceu com aquele botãozinho da lixeirinha. Sim, porque né? É claro que os outros eu não vou conseguir. É por causa disso, porque depois que você tramita o processo, os documentos que estavam no processo, quando ele foi tramitado, você não pode mais deletar. Você só pode deletar os documentos que você insere antes de tramitar. Então, vamos colocar o seguinte, eu coloquei 4 documentos no processo, tramitei. Ele voltou para mim, coloquei mais 3 documentos. Eu consigo apagar esses 3 que eu coloquei depois. Mas esses 4, apesar de ter sido eu que coloquei, eu não vou conseguir apagar porque eles já foram tramitados por alguma unidade. Certo? Certo. Então, com o encerramento do processo, né? Morre ele e começa o outro, melhor. Morre, começa tudo de novo. Ok, perfeito. Resolvido. Agora
só para reforçar, o DS5 não é assinado pelo coordenador. DS5 Por isso pelos... eu creio que pelo presidente do CPEG. Eu creio que o que voltar a ter assinatura é por isso, que ele não conseguiu assinar. É, provável. Enfim, temos agora Vanessa... Não, Vanessa e Rosemary. Ricardo, que também já tinha se manifestado aí. Você ainda está entre nós, Ricardo? Boa tarde, tô sim. Boa tarde, Ricardo. Então, qual é a sua dúvida, meu filho? Tem uma que, enfim, é mais para confirmar mesmo, para não fazer besteira, né? O professor Lapa já assinou um processo nosso. Sim. Só que a data da homologação da banca não foi preenchida. Eu devolvo o processo para vocês, para ver se vocês conseguem botar. Eu tentei botar aqui e não consegui, óbvio, né? Mas eu devolvo. Ricardo, então, eu já sei exatamente qual é o seu problema. Eu estava com medo que a gente batesse nessa barreira. Porque quando você tramita o processo para a gente, quando você cria o documento, a gente não pode editá-lo. Mesmo que seja só para... ainda mais se for só para assinar, que é o bloco de assinatura. A gente não consegue assinar. Só que o DS5 tem essa pequena peculiaridade. Ele requer uma data de homologação. Que o pessoal da PR2 não deve ter se ligado nesse pequeno detalhe do SEI. Se o camarada tem que tramitar para uma outra unidade para assinar, não vai ser possível inserir a data. Podia valer a data da assinatura do presidente da banca. É o que eu vou sugerir. É o que eu vou até conversar com a Gisele, tá? Eu estava com medo da gente bater nessa barreira. Enfim, por enquanto deixa como tá? Continua a tramitação do processo. Se fizer a pergunta, você coloca a folha de informação explicando que ele precisa ser assinado em outra unidade, na outra unidade não. Tramitando o processo, na outra unidade não consegue alterar a data, portanto a homologação na data da assinatura. Enquanto eu vou conversar com a Gisele, eu vou mandar um e-mail para a Gisele explicando a situação e ver qual é a orientação que a gente recebe, tá bom? Eu honestamente estava com medo da gente pegar essa barreira. Eu pensei que depois de recolher a assinatura do professor Lapa, vocês pudessem editar para colocar a data. Você acabou de me dizer que não pode. Resultado. Então, eu fiz uns testes aqui. Me apareceu uma mensagem que eu poderia editar os documentos que eu criei, mas somente aqueles que foram assinados pelo coordenador que está no meu setor, né? Enfim, coordenadora. Mas que a assinatura dela perderia a validade e teria que ser assinado novamente. Sim. Isso. Mas o do professor Lapa não... É porque já tramitou. Cai no mesmo problema do Márcio. Cai no mesmo problema do Márcio. E como o professor assinou também, a gente não sabe se antes dele assinar ele podia alterar a data lá, né? Colocar a data, né? A gente não sabe, né? Tem que perguntar a ele para ele... Se ele recebeu como bloco de assinatura, talvez não possa. Depois eu vou fazer um teste aqui. Aliás, acho que eu posso fazer esse teste agora, que eu tenho um documento que enviei com um bloco de assinatura para ele. Que é o do Ricardo Luiz. Vamos dar uma olhada nisso aqui agora. Deixa ele carregar. Esse aqui foi o documento que foi criado ali na...
Sim. Tramitando o processo e enviando o bloco de assinatura, ele vai conseguir colocar a data sim. Então, isso é uma coisa pra gente, Sônia. Pra gente, eu, Sônia, Felipe Jardel. Quando a gente receber, a gente não comunicar o professor Lapa para assinar diretamente o documento. A gente coloca a data e avisa para ele colocar a assinatura, certo, Sônia? Muita emoção aqui. Porque, então, Ricardo, essa situação que você colocou, e quem já tenha tido documentos assinados pelo professor Lapa, deixa como tá por enquanto. Se der algum problema no futuro, a PR2 cria o caso e a gente resolve. Mas para os próximos, para os próximos, isso vale pro pessoal da pós aqui. Antes de pedir pro professor lá para assinar os processos, a gente tem que deixar isso até avisado com ele. A gente tem que ver os 10.5 e editar para colocar as datas, certo, Sônia? No caso, então, quando a gente recebe no CPG Paz, a gente tem como já colocar a data de assinatura. Eu não sei se apareceu na tela para vocês aí. Eu editei um requerimento do processo de substituição. Não sei se apareceu, enfim. Eu fiz aqui o que acontece. Tem um processo de substituição de diploma que está ali esperando o professor lá para assinar. Eu tramitei ele para CPGPAS com bloco de assinatura. Aí eu editei o documento pelo acesso da CPPAS que a gente tem. E consegui editar. Então a gente consegue colocar a data. Isso é uma coisa pra gente na pós-graduação lembrar, tá? A gente, eu que digo, eu, Sônia, não sei se Felipe Jardel tem acesso a CPPAS, da gente colocar as datas Beleza, então a gente tem que avisar todo mundo, avisar o professor lá para esperar a gente colocar a data no 10/05 antes dele assinar. Que depois que ele assina, já era. Então o Ricardo deve colocar uma coisa de informação no processo quando enviar o PR2, já informando. Já comunicando essa situação. Sim, boa ideia. E tem mais uma coisa que eu tinha que falar. Luiz, só um minutinho. Você está gravando essa apresentação? Sim, Andréia, sim. Tá bom, então. Obrigada. É importante porque a gente tem que ter um registro do que está acontecendo, né? Enfim. Sim, pra mim aqui não tá aparecendo gravando, eu fiquei com medo, mas... não, é porque eu não tô gravando pelo Google Meet, eu tô gravando por um programa externo. Tudo bem. Obrigada. Eu trabalho com o Ricardo, ele tá... Só para lembrar ele, que falou se tinha mais alguma dúvida, é que a gente detectou um problema que parece que a ordem dos documentos no processo coloca o histórico devidamente finalizado antes da ata de defesa. Sim. O que é meio incoerente, né? Porque você primeiro faz a ata, depois você finaliza o histórico. Exato, mas aí na hora de inserir no SEI, você segue a ordem, histórico depois a ata. Porque para finalizar o histórico, você precisa ter a ata em mãos. Sim, mas a ata, atualmente, ela é um documento externo. Então, você pode inserir ela depois do histórico. Quando ela for interno, você vai ter que inserir ela para ser assinada, antes de ser assinada. E aí é que complica o processo, porque você vai ter que inserir a ata, assinar, e depois é que o histórico vai poder ser finalizado. Sim, entendi a sua questão. Mas, Eduardo, a ata não... A ata não é documento externo, ela é interno. O professor, o presidente da banca, tem que assinar ela internamente, não é isso? Não, Sônia, por enquanto ainda não tem o modelo, de documento ata de defesa no SEI. A PR2 está trabalhando para colocar. Quando colocar, ela vai passar a ser interno. Por enquanto, ela é externa, até por conta de uma... Eu recebi por e-mail, não sei se vocês receberam, depois eu vou passar para vocês as mais recentes orientações da PR2 com relação a isso. Por enquanto não houver um modelo de documento interno, ata de defesa, ela é feita bonitinha, documento externo, faz a ata normal, assina, escaneia, coloca como documento externo. Quando ela passar a ser interno, fica a situação que o José Eduardo comentou, sim. Só que aí, quando ela passar a ser interna, a gente tem que questionar a PR2 de como vai ficar isso, entendeu? Isso, como é que vai ficar a assinatura do presidente nessa pandemia, porque depois vai voltar ao normal, né? Exato.
Aí é uma coisa pro futuro, tá, José? Então a gente tem que manter esse olho atento para essa questão que você levantou agora, ok? Ok. Aliás, muito obrigado por chamar a atenção para essa coisa que eu nunca ia parar para pensar nesse detalhe mesmo. Obrigado, Luiz. Por hora é só. Certo. Então, já que o Nuti já finalizou a sessão de perguntas, Vanessa, por favor. Luiz, Sim. Tá me ouvindo? Luiz, olha só. Eu enviei, acho que foram 5 processos. Deixa eu conferir. 1, 2, 3, 4, acho que foram 4 ou 5 processos para o professor lá para assinar. Só que aí eu estou vendo aqui esse negócio de blocos de notas, que eu nem tinha visto isso, e nem estão lá meus processos, então acho que eu enviei de forma errada. Tem como você ver se eu enviei esses 5 processos para o professor Lapa? Então, eu professor Lapa e a professora Flávia. E outra coisa, como eu disse para você, eu não consigo enviar para a professora Flávia, mas ela diz que vê e assina, mas também não vejo no bloco de notas aqui. Então, a professora Flávia tem que ver o seguinte, ela está acessando o SEI, ela tem acesso à unidade pós-graduação em endocrinologia no SEI? Ela falou que agora já tem, ela não tinha. Então Eu você não precisa enviar nada para ela. Você e ela, como vocês duas acessam a unidade CCS, FMDA, PGEND, como vocês duas acessam, você não precisa enviar. Ela vai ficar ali, você avisa, professora, entra na PGEND e assina. Ok. Não precisa enviar. Usando um comparativo meio tosco, mas que ilustra perfeitamente a situação, é que nem a Sônia, é que nem a gente trabalhando presencialmente, e a Sônia me mandar um e-mail dizendo que eu tenho que assinar um papel na mesa dela, sendo que eu só preciso virar a cadeira para isso na prática. Tá bom, entendi. Ok. Agora, e como eu enviei certo esses processos para CPPGA, eu acho esse nome. Você não enviou nenhum processo para CPPAS, não. Não, eu enviei, eles que não foram, então eu enviei de forma errada. Aí depois, para não atrapalhar agora, eu vou pedir para você me ajudar de novo para fazer como Sim, depois dessa reunião, para a gente ver até para ver onde eles foram parar. Onde eles foram parar. Ô Luiz, e outra coisa, Soninha, outra coisa, quando eu assino, era para aparecer do lado um sinalzinho de que assinei, não, desculpa. Quando eu faço autenticação, era para aparecer um sinalzinho ali do lado de que eu fiz autenticação. Nos meus não aparece. Tá, depois a gente vê isso, pode ser? Porque isso aí é coisa do sistema. Diga, Sônia. Eu assino, eu coloco meu nome lá naquela parte. Dentro do assunto da Rosiméria, ontem a chefe dela falou que assinou todos os D5, então é o mesmo problema do Márcio. O meu também. Mas eu não mandei ela também. Eu falei para ela assinar o D6. D5 é do professor Lapa. Eu não sei porque ela assinou, ela assinou errado. Eu estava lá no meu processo, ela abriu na secretaria de pós, ela abriu e saiu assinando tudo. Tem coordenador que a gente tem que pegar no laço para eles assinarem um papel que seja. A professora Flávia não. Assina tudo e mais um pouco. Agora, voltando aqui, como é que a gente resolve esse problema, Luiz? Vai ter que tirar esse D5? Cara, então, com relação ao DS5 assinado pelo coordenador, não tem a função de excluir a assinatura. Porém, se o processo não foi tramitado, é só fazer uma edição no DS5 que a antiga assinatura sai. Se o processo foi tramitado, não tem como editar e não tem como excluir, já era. Então tem que cancelar o processo. Como ele ainda não foi para PR2, recomendo que sim. Se fosse o caso de já ter ido e voltado para PR2, aí coloca a folha, um novo DS5 e corrige, e com a informação correta. Mas como ainda está entre nós aqui, né, vamos simplificar. Então eu posso lá entrar e fazer outro, é isso? Excluir aquele e fazer outro? No seu caso, vamos fazer o seguinte, Rose, depois dessa reunião, vamos ver isso juntos, até para eu ver o que está acontecendo no seu caso, tá bom? Ok. Porque você aí tá colocando em situação que você enviou para CPPAS. Não chegou aqui. Não veio o processo. Então eu tenho que ver com você exatamente como é que tá a situação, ok? Ok. Tá certo. Henrique, você levantou a mão aí. Pois é, não. Mais ou menos já foi esclarecendo. Mas, por exemplo, a minha dúvida número 1, como que eu vou tramitar da radiologia para vocês? Eu quebrei minha cabeça e não achei. Eu tentei, assim, já para me antecipar, porque já tem esses erros aí
que eu vou ter que corrigir. Mas depois que terminar tudo, eu vou ter que tramitar. Eu já não consegui visualizar como eu vou tramitar isso. Era uma dúvida. A outra dúvida é o seguinte, o bloco, que eu me esqueci mesmo, o bloco de assinatura, por exemplo, eu criei o processo com 3 documentos, DS5, DS6 e o requerimento. E esses 3 que vão no bloco de assinatura, eu me confundi todo. Ou são processos separados que vão num bloco? Eu não me lembro. Então, vamos por partes. Com relação a tramitar para CPPAS, você vai enviar o processo para CCS/FM/DAPG/CPPAS. Até coloquei no chat. Abre o áudio, Felipe, senão não, Henrique, senão não te escuto. É verdade, é porque é prancheta, é caneta, é áudio, muita coisa. As tecnologias. Não, tá. Então, isso para que enviar o processo é para essa unidade, que aí vai para o CPEGuinho. Com relação a blocos de assinatura, você pode enviar documentos de diferentes processos no mesmo bloco, sem problema. Ah, tá. Isso que eu não estava lembrando desse detalhe. Tá, já entendi. Você pode enviar. E aí eu vou... Tá, já entendi. Ou você pode enviar um documento por bloco também, não tem problema. Tá. Mas se eu criar o bloco, eu posso mandar documentos de vários processos em um bloco só. Sim. Tá. Agora, no meu caso, então, o DS5, que a Bianca assinou, basta eu editar, que aí só a assinatura dela. Sim. Porque tudo eu retive comigo. Porque eu falei, eu não vou tramitar se eu ainda tenho dúvida. Então eu segurei. Porque a defesa é dia 23. Quer dizer, nós estamos aí com 6 dias. Mas como a gente também está aprendendo, eu parto do pressuposto que existe uma tolerância que quando era no papel, eu nunca perdi prazo. Eu não perco prazo. E aí eu fiquei nessa dúvida. Mas eu preferi esperar a aula, porque senão ia fazer maior confusão. E aí... Agora, outra dúvida. Quando eu tramitar para vocês, eu já tenho que incluir todos os documentos pessoais do aluno? Já é o ideal dos mundos? Não. Quando regularizarmos essa situação, já que a gente está nessa de correndo atrás para colocar no sistema esses processos, esses defesas que ficaram esperando esses meses entre a implementação do SEI e não, você já pode colocar tudo para ganhar tempo. Mas o procedimento correto primeiro, requerimento DS5, DS6, tramita para assinatura, a gente devolve, aí você acrescenta o resto e tramita. Ah, tá. Por etapas. Porque eu marquei o X justamente nas 3 documentos. Aí a minha dúvida era isso, se eu já tinha Só que no requerimento você já deixa tudo marcado. Porque o que já pode deixar tudo marcado? Por que vai acontecer? Senão vai acontecer a situação do Márcio. Você só marca alguns, tramita, volta para você não vai conseguir editar. Não vai conseguir, tá. Então, mesmo que eu não mande apensar dos documentos, eu já marco, né? Sim, porque uma hora você vai ter que apensá-los. Tá, era a dúvida essa. E a outra, já mencionei mais ou menos, já me falou. No caso desse rapaz que vai defender dia 23, os membros da banca e eles já deram de acordo por e-mail de que eles aceitam avaliar o aluno remotamente e o aluno aceita ser avaliado. Aí eu perguntei à Sônia se esses e-mails, que é um ofício, né, eletrônico, sim, vão compor a raiz do processo. Não. Se eu vou ter que digitalizar os e-mails. Você vai ter que mencionar essa informação em ata. Em ata. E eu guardo os e-mails para mim. Guarda para você, guarda com você. Porque se pedirem a comprovação, aí você tem. Aí eu tenho. Mas em ata, nos dias tal, do mês tal, do ano tal, realizou-se a defesa, blá blá blá, presidente da banca tal. Discente, membros da banca deram a autorização explícita por e-mail. Aí, de ser avaliado. Isso, de realização. Pois porque eu achei que digitalizar cada e-mail e colocar ia ficar uma raiz enorme do processo. Sim. Né? Aí a minha dúvida era essa. Então eu já sei, vou botar na ata e vou guardar. Informa na ata. Eu vou criar um PDF com os e-mails, que é um ofício, né? Sim. Eletrônico, caso alguém me peça. Mas a minha dúvida era essa, se ia entrar no SEI ou não. Ok. Sim. Aproveitar esse gancho, gente. A ata de defesa é o documento que você registra todas as informações pertinentes à defesa, tá?
O que não estiver na ata, legalmente, não existe, não aconteceu, não houve. Então, estamos realizando a defesa no remota. Então tem que colocar, a defesa foi, em algum momento da ata, a ata tem que dizer que a defesa foi remota. Que, todos os envolvidos concordaram participar. Em algum momento na ata essa informação tem que constar. A ata é o registro da defesa. E é a nossa salvaguarda, porque depois se um aluno quiser criar caso, mas eu não concordei. Não, isso estava na ata. Então mostra. Uma coisa, a gente afirmar, lembre-se, a ata é um documento de fé pública. Se alguém pedir comprovação, tá lá o e-mail guardadinho. Certo? Eu recomendo, tá? Como hoje em dia armazenamento em e-mail não é um problema, eu recomendo vocês criarem um marcadorzinho, uma pastinha dentro do e-mail e deixar separado esses e-mails de comprovação, até para ficar mais fácil localizar isso no futuro. Mas isso é uma coisa minha que eu recomendo, mas como toda pessoa boa em dar conselhos, eu sou uma porcaria para segui-los. Você tem que ver minha caixa de entrada, é uma bagunça. Luiz, aproveitando que você está falando sobre a ata, ontem na reunião do Peguinho, o professor Lapa apresentou um modelo que eu copiei até do Henrique, uma parte, com a documentação, como deve ser redigida a ata durante a pandemia, enquanto estiver valendo. E todos esses detalhes que você falou tem que constar na ata, sim. Se tiver algum membro que está presente, esse membro assina, e o presidente assina pelos que estão em conferência, né? Mas ele vai mandar circular junto aos coordenadores esse modelo de ata. Boa! Eu não sabia disso, gente. Então, eu já fiz várias defesas e coloquei e aproveitando, aproveitando, aqueles que fizeram atas que estão diferentes, eles podem fazer aditamento às atas, colocando como foi realizada a defesa e quem assinou. Porque tem presidente do banco que assina por um, assina por outro, assina pelo outro. Não é assim. Assinada pelo presidente. Ele não assina por ninguém, ele assina. Sim. Eu até corrigi aquela minha ata, Sônia, porque na época o professor quis assinar ele assinou P/ por todo mundo. Aí a Sônia falou, não é assim. Aí eu refiz, né? Só ele assinando. Sim, ele assina. Ele não assina ele não assina em substitutivo, por procuração, nada. Ele assina. Eu coloquei no final que ele está assinando para todos os membros. Coloquei o nome do negócio lá da resolução e coloquei que ele está assinando por todos os membros que participaram da defesa remotamente. Isso. Tudo bem? Essa forma também tá boa, porque indica a resolução que te dá embasamento para essa situação. Então, uma coisa que eu não fiz vou colocar em ata que o aluno e os membros da banca estavam concordando com a defesa remota. Eu estou fazendo agora uma declaração, eles assinam uma declaraçãozinha e mandam para mim e eu estou arquivando. Mas agora, no começo, nos primeiros, eu não fiz. Tudo bem, passe a fazer a partir de agora. Tenta coletar isso retroativamente de quem já defendeu, sabendo que isso pode ser uma coisa que você não vai conseguir. E esses que você não conseguir, reza para não dar problema. Mas a resolução... Mas nem pode dar problema, porque eles não exigiram isso da gente antes. Não pode dar problema, eles são malucos de cobrar uma coisa que a gente não pediu. Mas é a exigência da resolução, Rosemary. Ela não pode interpretar a lei da nossa forma. A lei tem que ser interpretada como ela é. Não, ela diz que o aluno tem que autorizar, a comissão deliberativa tem que autorizar a defesa remota. É a resolução de defesa por videoconferência. Complementando a fala da Sônia, essa é a resolução de defesa por videoconferência, porque pode parecer engraçado, mas defesa por videoconferência no FRJ é possível desde 2018. E já tem uma resolução para isso. Tá meio ruim. Então, Fátima? O que eu estava falando, gente, é que eu acho que a defesa acontece, está sendo gravada, como é que a pessoa pode dizer que não quis participar? Sim. Mas você não vai mandar a gravação no processo, você tem que mandar a ata. Nesse caso, você diz que a defesa foi gravada, tá?
Que a defesa foi gravada e que ela pode ser disponibilizada caso seja necessário. Tá bom? No caso de uma defesa gravada, não tem nem como o candango falar que não fez. Mas não é obrigatório gravar, né? Não é obrigatório gravar, não é isso? Mas é necessário que conste na ata o que aconteceu. Tá. Eu não posso omitir o que não aconteceu na ata. Tem que relatar lá, reuniu-se de forma remota, participando presencialmente, tal membro da banca ou não, com autorização do aluno, com aprovação da comissão deliberativa, tudo isso em autorização do membro da banca, em arguírem o aluno, a concordância do membro da banca de arguir o aluno remotamente. A resolução manda fazer isso. Eu vou corrigir as atas e vou mandar para o orientador, para o presidente da banca assinar de novo e coloca essas alterações aí. A alteração de pode aluno ser feito e a também banca no aditamento, mas Coleta primeiro as autorizações antes de fazer isso, Rose. Tá. Com o consentimento do aluno por escrito, com autorização da comissão deliberativa por escrito. Tem que estar escrito lá na ata, porque você está trabalhando com documentos que pode gerar problema de improbidade administrativa. Tá bom. Tá, eu tô aqui, gente. Fiz uma pequena pausa, que é para puxar a resolução que fala sobre defesa remota. É a 2, né, Dom Henrique? Perdão, gente, perdão. Defesa por videoconferência não é de 2018, não. É de 2015. Já 3 de 2015. Já 3 de 2015. É a resolução 02 de 2015. É 2, né? Com a resolução 2 de 2002 do CEPEG, né? Por isso que vocês estão participando, fazendo a ata remotamente. Não adianta a gente querer fazer uma ata formal. A formal não existe, gente. A gente está em pandemia. A gente está em excepcionalidade. O CEPEG, que é maior do que todos nós, é que autorizou isso. A gente não pode fazer diferente. A gente não pode querer inventar. Gente, eu vou só dar uma saída aqui rapidinho, porque o computador tá... A nossa reunião acabou virando ainda reunião de... Vou deixar. Então, foi autorizado ontem pela CPG Paz. O professor vai enviar, mas tem muitas coisas, eu vou ver com ele logo mais. Ele está dando aula. Tá, gente, eu vou só fazer o seguinte. Eu vou só esperar o computador dar um sinal de vida aqui qualquer, porque ele resolveu criar um caso imenso agora. E vou interromper essa parte da gravação para a gente começar com a aula em si, tá bom? Horas eu tenho uma banca para assistir da endócrino, então eu preciso aprender isso aí que você vai fazer agora. Sim, então, só vambora. me dá um segundinho. Não dou mais não, chega. 6366, é isso aí que eu vou fazer. Kill 96366. Agora ele normalizou.